Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Quando Jesus entra no caos, Marcos capítulo 5, de 1 a 20, essa história que vai falar sobre os Gerazenos, ou Gerazeno, na outra tradução fala de Gadara, ou Gadareno. Então, se em algum momento eu trocar, é porque na outra tradução fala do Gadareno, que é a mesma região. A região de Decápolis é uma região que fica próxima de Israel, dos judeus, mas é uma região pagã, dominada pelo Império Romano e pela cultura grega. Então, apesar da proximidade geográfica, não pertence aos arredores ali de Israel, e o Senhor Jesus vai nessa região de Decápolis. Decápolis é 10 cidades, então são 10 cidades ali, e antes de chegar no barco, Jesus já enfrentou uma tempestade antes, aí no capítulo 4, para chegar nesse lugar. Parece que havia uma oposição para que Jesus não chegasse ali, uma oposição espiritual. E aqui eu quero que você me acompanhe nesse capítulo 5 de Marcos, e a gente vai ver essa história, como Jesus liberta um homem oprimido, possuído pelo mal. Diz assim: entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Grave isso. O Espírito Santo de Deus não pratica possessão, porque o Espírito de Deus não aniquila a consciência de ninguém. Entendeu? Quando o Espírito Santo enche alguém, ele não te despersonaliza, ele não tira a sua consciência. O Espírito plenifica a humanidade. Quem pratica possessão, que a pessoa perde a consciência, nunca é de Deus, porque Deus não aniquila a consciência. Quando Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu as cartas, ele escreveu como Paulo. Quando Pedro escreveu como Pedro, ele escreveu como Pedro. Então, quem pratica possessão, que a pessoa perde a consciência, nunca é o Espírito de Deus, nunca. O Espírito Santo de Deus não aniquila a humanidade, nem a consciência de ninguém. Muito pelo contrário, ele plenifica a humanidade e amplia a consciência da pessoa. Então, isso daqui já demonstra esse tipo de espírito, o espírito imundo, que pratica possessão, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Na outra versão paralela, vê assim: vieste nos atormentar antes da hora? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ou seja, aquele país, aquela região, era uma região dominada por esses espíritos imundos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os judeus não criavam porcos, então essa é uma região fora do ambiente da fronteira de Israel, porque os porcos são imundos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, abismo abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram,
e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, as 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Senhor Jesus, aplica essa palavra em nosso coração, abre o entendimento espiritual, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que a gente receba essa palavra com fé e ela produza fruto e fruto de vida eterna. Assim oramos em teu nome. Amém. Eis aqui um homem destruído pelo mal. Esse é um texto que nos lembra que as realidades espirituais, elas são reais, não são uma ideia ultrapassada, uma ficção, uma superstição, que o mal age na humanidade, que os espíritos, outrora anjos que caíram da sua condição de obediência e pureza e se ensoberbeceram e foram dominados pelo orgulho, pela altivez, pela presunção, caíram e se tornaram espíritos imundos, espíritos desencarnados. E essa é uma realidade da Bíblia e é uma realidade dos nossos tempos. É uma realidade que acomete muita gente. O mal espiritual, o mal nesse ser que é um ego absoluto, fechado em si mesmo, e junto com os espíritos que o seguiram, se tornaram esses espíritos imundos, enganadores, que têm prazer em destruir, em matar, em mentir, em enganar. E o texto bíblico vai dizer que eles desumanizam o ser humano, ele bestializa o ser humano, ele leva para os lugares da morte. Esse homem perdeu o controle, perdeu a sua humanidade, perdeu a sua dignidade, perdeu o domínio próprio, ele é dominado por essas forças espirituais, ninguém consegue controlá-lo, ninguém consegue prendê-lo, ele tem uma força sobrenatural dentro dele, e o mal faz isso no ser humano. Ele bestializa, ele quer tornar seres humanos parecidos com bichos, ele quer nos levar para os lugares de morte, ele tira a dignidade, ele tira a humanidade, ele aprisiona, e não só o espírito, mas às vezes vícios, aquilo que prende a consciência, aquilo que domina a mente humana, aquilo que nos tira do domínio, da razão, do sentimento, aquilo que nos torna fora de si. Drogas, bebidas, pornografia, prostituição, o ego irado, nervoso, tudo isso são gatilhos para as forças do mal, tudo isso são gatilhos para os espíritos maus que vieram para roubar, matar e destruir. E essa é uma realidade bíblica, e essa é uma realidade do nosso tempo, de pessoas que vivem escravizadas, que não conseguem ter paz, que não conseguem se relacionar saudavelmente, que perderam o controle da própria vida, pessoas dominadas por essas forças. Quem sabe você está aqui hoje e áreas da sua vida estão fora de controle. Você está dominado por coisas, você fala assim, eu não sei o que fazer, não sei como, e está preso de alguma forma. E você não consegue lidar com isso, perdeu o domínio próprio, perdeu a dignidade, perdeu a saúde. Do versículo 1 até o 5, a gente tem esse retrato. Veja um homem possuído pelas forças do mal. E a gente assim hoje, que ama o mal, que patrocina o mal, que prefere o mal,
E aí um dos versículos mais estarrecedores da Bíblia, que eu já citei aqui há pouco tempo, esse é o juízo de Deus é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Guarde isso. Eis aqui um homem destruído, famílias destruídas, lares destruídos, filhos destruídos, pelo poder das trevas, que não brinca, que ele entra na vida das pessoas para gerar morte das relações, para arrancar a paz, para arrancar a dignidade. E quem está por trás disso é esse ser maligno, que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que agem através da maldade, da abertura, através da perda de consciência de Deus e da vida humana, e ele vai desumanizando, ele vai degradando, ele vai bestializando. E é assim que ele faz. Aí no versículo 6 até o 10 você vai ver o encontro de Jesus com esses poderes. E o interessante é que esses espíritos reconhecem quem é Jesus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Viesse nos atormentar porque sabem quem é Jesus, o poder e a autoridade de Jesus sobre esses demônios. Eles reconhecem, mas eles não se rendem, eles não se entregam, eles não se submetem. Tem muita gente assim, acha que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é demais, Jesus é isso, mas a vida não é entregue, não se submete, não se rende, não obedece a Jesus. E os espíritos malignos são assim. Tiago diz: crês tu que Deus é um só? O diabo também crê, mas ele não se rende, ele não se entrega, ele não se converte. E esses espíritos aqui, eles reconhecem, e eles sabem que eles serão atormentados. O Senhor vem nos atormentar antes da hora, porque isso, e é para isso que Jesus veio. Jesus vai nessa região do caos, das trevas, do paganismo, do sincretismo e da feitiçaria. Jesus vai ali para levar a luz e a libertação. Jesus vai ao encontro para gerar salvação. Jesus vai para ver esse homem, esse coitado, miserável, e Jesus tem compaixão dele, Jesus quer libertá-lo. E aí veja o texto, Jesus pergunta: qual é o seu nome? Versículo 9, eles: somos uma legião. Uma legião romana chegava a ter 6.000 soldados. Há muitos espíritos dentro desse homem. E veja, espíritos maus fragmentam as pessoas, dividem, dissociam. Espíritos maus desintegram. Vivemos numa era de fragmentação e desintegração das pessoas. Uma geração desintegrada pelas redes sociais, pela tecnologia. Em uma rede ele tem uma vida, em outra rede ele tem outra vida, na vida real ele tem outra vida. Pessoas que professam o nome de Jesus, mas guardam ódio no coração. Pessoas que cantam louvores a Deus, mas aqui dentro tem uma mágoa, um ressentimento. E tudo isso são lugares para que os espíritos malignos oprimam. O texto bíblico diz isso: olha, somos muitos. E de novo, a estratégia maligna é dissociar, fragmentar a vida dupla, tripla. A pessoa em um lugar é um jeito, outro é outro. O Espírito Santo integra. O Espírito Santo integra você. O Espírito Santo planifica o teu ser. O Espírito Santo leva você ao potencial máximo para o qual você foi criado por Deus. O espírito das trevas quer te fragmentar, quer te levar à dissociação cognitiva, quer gerar fragmentação pessoal, da personalidade de quem você é. O espírito é o contrário. Legião, jogado de um lado para o outro, vários desejos, uma guerra interna. Legião, que busca, que ambiciona, que tem ganância. Legião, que não vive o que fala. A legião faz isso, mas Jesus veio para transformar.
E esses espíritos se especializam em culturas, em ambientes, em famílias. Os espíritos pedem, não mande a gente para fora do país, eles estão ali miscuídos a culturas, a regiões, a famílias possessas, a relações familiares oprimidas, a valores familiares marcados pela força do mal. E quando Jesus chega, ele vem para libertar de tudo isso, ele vem para quebrar tudo isso, ele vem para desfazer toda essa ação das trevas, ele veio para libertar dessa cadeia. É isso que o Espírito de Jesus veio fazer. Assim. E Jesus chega, e aí no versículo 11 a 13, Jesus expulsa, manda o Espírito sair, e eles falam assim: Senhor, nos mande entrar, nos permita entrar nos porcos. E Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu isso? Eu penso que para mostrar o poder do mal, o poder destrutivo do mal, e também para simbolizar que os porcos demonstravam a impureza, a imundície da compreensão judaica da época, e de fato naquele tempo era muita sujeira. Hoje já tem criações de porcos muito limpas, muito higiênicas, mas naquele tempo era um cheiro e um fedor, e simbolizava a vida impura, imunda, longe de Deus, marcada pela maldade, pela perversidade, pelo egoísmo. Então Jesus permite para mostrar para eles. E alguns escritores também veem que quando a manada se precipita no abismo e no fundo do mar, lembra, parece que é um eco do exército do faraó que foi engolido pelo Mar Vermelho. A ideia é dizer que os espíritos maus, assim como o exército maligno do faraó, foi solapado, foi vencido, foi destruído pelo poder de Jesus. E Jesus mostra isso para dizer: olha, a vida de uma única pessoa vale mais do que 2.000 porcos. A vida de um ser humano vale mais do que todo o interesse econômico e financeiro. Uma alma só vale a vinda de Jesus aqui para libertar essa pessoa. E Jesus veio para dizer: eu tenho poder sobre o caos, sobre o abismo, sobre os poderes das trevas, eu tenho autoridade. Não é Jesus que foge, não é Jesus que foge do feitiço, da mendiga, não é Jesus que foge, são eles que fogem de Jesus. São eles que têm medo de Jesus, são eles que são amedrontados porque ele chegou o santo, o justo, o puro, e quando a luz chega, as trevas fogem, e eles ficam apavorados, para dizer para mim e para você, que o Senhor Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do mal, sobre todo espírito enganador, sobre toda obra contrária ao Evangelho. O Senhor tem poder e nos deu esse poder. E quando Jesus enviou os seus discípulos: eis aí vos dei autoridade sobre cobras e escorpiões, para pisar sobre eles, e nenhum mal e nenhum dano será causado sobre vocês. Jesus que nos manda, Jesus que nos dá autoridade, Jesus que nos dá poder, e Jesus tem poder sobre as trevas, sobre a maldade, sobre a impiedade, sobre a iniquidade, sobre a perversidade, sobre esses espíritos maus. 2.000 porcos engolidos. Agora veja a reação do povo, versículo 14 e 15. Quando eles ouviram, viram o homem, aquele homem possuído pelo mal agora está sentado, vestido em perfeito juízo, restaurado. Está lá o homem, aquele homem que causou tantos males, que destruiu, que causou tantos problemas para a sua família, aquele homem perturbado, oprimido, violento. Esse homem agora foi salvo. Um milagre aconteceu, uma maravilha, uma vida foi redimida. Eis aqui o mesmo homem, vestido, ajuizado, com a sua consciência plena, o seu entendimento voltou, está em perfeito juízo. Agora a sociedade de Decápolis olha para isso e eles não gostaram disso. Por quê? Porque perderam 2.000 porcos. Versículo 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus vai embora, nós não queremos você aqui, porque o Senhor quebrou o nosso negócio da imundície, da impureza,
porque o Senhor nos causou prejuízo e mais, nós não queremos mudar de vida. Nós não queremos andar na honestidade, na justiça e na verdade, nós queremos viver na malandragem, na mentira, no engano, na prostituição. Nós não queremos o Espírito Santo, nós queremos espíritos imundos, mentirosos, enganadores, trapaceiros. Eles não querem o Espírito de Jesus, porque não querem mudar de vida. Você já viu pessoas que foram libertas de espíritos malignos? E depois de algum tempo essas mesmas pessoas voltam para os espíritos malignos? Esse é o julgamento que veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Há um custo para se render a Jesus. O Espírito Santo de Deus é santo. E para tê-lo tem que buscar santidade, pureza, retidão. Mas essa sociedade, marcada pela mentira, marcada pela imundície, pela impureza, não quer Jesus. Tem muita gente assim. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas a vida não muda. O coração não muda, o caráter não muda, o comportamento não muda. E a destruição permanece, lar destruído, famílias destruídas, porque não se rende, não se entrega, não se compromete com Jesus, porque prefere as trevas. Os espíritos enganadores você pode manipular, você compra eles com cachaça, você faz uma coisa para manipular esses espíritos, você faz uma oferenda para ele fazer o que você quer, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo você precisa se converter, você precisa se render, você precisa mudar de vida. Esses espíritos aqui são da barganha, são do interesse, são da troca, são da malandragem, mas o Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus é santo, e ele não habita em vaso impuro, imundo, sujo. Aí Jesus fala sobre isso. Você expulsa o espírito imundo de alguém, mas a casa continua vazia. Não convidou Jesus, não se rendeu a Jesus, não se entregou a Jesus. Esse espírito mau volta e traz 7 piores, e ali faz morada naquela casa. E o estado, o segundo estado, é pior que o primeiro. É muito crente desviado, é muita gente que ouviu a palavra, que achou legal, mas não se rendeu, não se entregou, não se converteu. E aí, o pior que você vê são essas pessoas. A tragédia, a destruição, a falta de paz, de alegria, a insatisfação constante, a briga, a violência. Não há pessoas que sofrem mais do que esses, que já ouviram a palavra, que já tiveram acesso à palavra, mas não se renderam, porque o Espírito vem pior, para destruir, para matar e para usar como troféu. Realidades espirituais, irmãos, realidades espirituais, espíritos maus existem, mas eles ganham poder nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno. Quando o pecado entrou no mundo e o Senhor falou que a serpente se alimentaria do pó da terra, ali também é simbólico. O mal se alimenta do pó da terra, da produção humana. Se você produz mágoa, fofoca, mentira, maledicência, prostituição, se você produz isso, o espírito mau se alimenta do pó da terra. O pó da terra é a produção humana. Aquilo que a gente produz, aquilo que a gente gera, aquilo que a gente faz, alimenta a serpente. E isso se retroalimenta com a maldade humana, com a iniquidade humana. O poder das trevas está nessa tendência humana para o mal, para o egoísmo, para o pecado, para a mentira, para a vida dupla, para a vida fora do propósito do Senhor. E o povo prefere que Jesus vá embora. Jesus já entrou na sua casa? Jesus domina o seu casamento? Ou você acha que o seu casamento é você que sabe como é um bom marido? Uma boa esposa? Jesus domina as suas finanças? Elas são controladas, elas são generosas, elas são consagradas?
Jesus domina a sua sexualidade, Jesus domina os seus hábitos, todas as áreas da sua vida. Jesus é o Senhor dessas áreas. Ou você acha que você sabe mais do que Jesus? Ou você acha que eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer esse negócio aqui, eu sei que Deus não aprova, mas isso aqui vai me dar um bom lucro. E você vai abrindo, olha lá em Efésios 5, que está falando das relações familiares, Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Ele está dizendo ali, não vai dormir com raiva. Se você deixar a raiva crescer, você abre lugar ali é topos no grego, de onde vem topografia. Se você acumula raiva, ódio, ressentimento, você está dando um lugar para o diabo montar ali o seu lugar, dentro de você, na sua casa, na sua família, no seu lar, nos seus relacionamentos. Quando a raiva cresce, quando a raiz de amargura vai amargurando, azedando você, tudo isso vai alimentando e chamando os poderes do mal, os poderes das trevas. Você já parou para pensar sobre isso? Que quando você incentiva, você pratica, você cultiva pecados deliberados, voluntários, que você sabe que é errado, você sabe que não devia fazer, você está abrindo lugar, você está dando espaço para que o inimigo das nossas almas coloque ali a sua base. E essa cidade inteira pediu para Jesus ir embora, mas Jesus deixou uma semente, um infiltrado missionário. O homem que foi liberto suplicava a Jesus: deixa eu ir com você. Jesus falou, versículo 19: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Uma vida foi liberta, foi salva. Ele quer seguir Jesus. Jesus fala: não, agora eu vou te dar uma missão. Agora eu vou te enviar, agora você é missionário. Você que causou muitos males, agora você vai ser cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Você vai contar, você vai anunciar, você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Agora esse homem é enviado naquela região pagã para ser uma luz que brilha, um instrumento da graça, um agente de Deus, para gerar salvação e libertação em toda aquela região. Jesus deixa aquele homem plantado como essa semente. Agora você vai voltar para a sua família, conta para eles como Deus teve compaixão, mostra para eles que o Deus de Israel, o Deus de Jesus é compassivo, mostra para eles que Jesus tem poder sobre isso, mostra para eles que a vida de Jesus é melhor que essa vida, mostra para eles. Agora aquele homem é transformado e enviado como missionário. Se você conheceu Jesus, e só tem você que é crente, saiba, Jesus quer usar você para salvar a sua família. Jesus quer usar você para salvar os seus. Jesus te colocou ali para a luz brilhar para ele, não é para você fugir, é para você encarar. Não é para você ir lá, não. Jesus deu uma missão para cada um de nós: seja testemunha, conte. Você não precisa ser especialista em teologia, você não precisa ser doutor em Bíblia, você só precisa contar o que Deus fez. Deus me salvou, Deus me libertou, Jesus é poderoso sobre esse mal. Olha quem eu era e olha quem eu sou agora pela graça de Jesus, aleluia. Permitam-me, tem muita gente nova aqui na igreja, permitam-me lhe contar. A minha família no interior da Bahia foi uma família assolada por espíritos. Tinha muita religião, muita religião. Minha mãe buscou todas as religiões possíveis, praticáveis, perto dela, todos os rituais. Minha mãe buscou em todos os espíritos, libertar o meu pai da bebida, tirar as próprias doenças do corpo dela. Ela foi e fazia uma cirurgia espiritual e voltava com 2, 3 doenças. Ela foi em outro curador e piorava. Até que quando meu irmão teve um encontro com Jesus e desistiu da carreira de jogador de futebol para levar Jesus para a minha casa, não só por palavras, mas pela vida. Ou ele endoidou, ou ele experimentou e ele provou Jesus vivo. E Jesus estava nele. E meu irmão foi testemunhando.
E Jesus foi libertando, foi libertando, foi libertando, foi libertando. Um por um, a família toda, misturada em sincretismo, misturada em espíritos, misturada em vícios, revolta, ódio, e Jesus foi trazendo amor, perdão, reconciliação, restauração, transformação de vida. Jesus chegou e Jesus foi transformando. Minha sobrinha, que esteve aqui, uma das últimas a se converter, criada, seguindo os Espíritos, lendo o livro dos Espíritos, a vida toda, e a gente falou para ela, leia o Evangelho, leia o Novo Testamento e compara os Espíritos, Ela, professora universitária, advogada, leu, e o coração perturbado, uma angústia, e numa noite ela não aguentando mais, ela orou a Deus, falou, Senhor, mostra para mim, qual é o espírito que eu devo seguir? Porque ela foi doutrinada desde a infância nos livros dos espíritos, e acreditava que eram espíritos de luz, e ela orou ao Senhor, fala comigo, e naquela noite ela sonhou, comigo, e ela estava aflita no seu sonho, perturbada no seu sonho, e eu cheguei para ela e falei com uma voz, como se fosse a voz de Deus, falei assim, filha, por que você ainda está tão perturbada? E quando ela ouviu essa voz, um espírito enganador dominou-a, a possuiu, a oprimiu, e a jogou por terra, e naquele sonho que ela teve, Deus me usou para libertá-la daquele espírito, para mandar embora aquele espírito enganador, e ela no sonho, deitou em posição fetal, e quando ela acordou, ela estava na mesma posição, e eu perguntei para ela, como você acordou? Ela falou, eu acordei com uma paz, que eu nunca tinha sentido na minha vida, e Jesus libertou a minha sobrinha da escravidão dos espíritos, libertou a minha irmã, libertou a minha casa, e a minha casa experimentou paz verdadeira, paz interior, paz espiritual, paz relacional, paz na alma, a paz de Jesus, que esses espíritos nunca dão, que nunca experimenta. Mas Jesus, quando entra, liberta, restaura a dignidade, a humanidade, a saúde. E aquela família destruída foi uma família restaurada e salva pelo poder do nome de Jesus. Esse testemunho é para perguntar para você: você já foi liberto, já foi livre? Você ainda está preso de alguma forma a áreas da sua vida escravizada? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito não escraviza, liberta. O Espírito liberta você para uma nova vida, uma vida plena, uma vida abundante, a vida de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Há áreas da sua vida que estão fora de controle. Há pessoas próximas que estão oprimidas, enganadas. A realidade espiritual é real. O diabo, vosso adversário, anda como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele quer devorar sua fé, ele quer roubar sua paz, ele quer destruir sua alma, ele destrói, ele leva para o abismo, mas Jesus te levanta, te restaura e te restaura em perfeito juízo. Jesus te empodera e te faz um missionário e uma testemunha. Jesus não te aniquila, Jesus te potencializa. Jesus gera paz real e verdadeira. Jesus transforma.
Jesus salva, Jesus liberta. Se há áreas da sua vida presas, se você sente que as coisas não estão indo como deveriam, que ali tem a artimanha do inimigo, eu quero orar com você hoje, e na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar libertação na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, sobre todo vício. Eu quero declarar na autoridade de Jesus, libertação no seu coração, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Eu quero declarar na autoridade de Jesus, a derrota de todo mal, a expulsão de todo espírito que está circundando a sua casa, agindo na sua família. Eu quero orar com você, e eu quero mandar embora todo o mal, na autoridade do nome de Jesus. Que os espíritos enganadores fujam, corram, batam em retirada, porque Jesus está aqui, aleluia. Então eu quero orar por você e com você. Onde você está, fique em pé, e nós vamos orar juntos. Se você quer orar e falar assim: eu preciso ser liberto, eu preciso, Senhor, que o Senhor me livre desse mal, eu preciso, Senhor, ter o teu poder. Eu não quero viver oprimido, escravizado, eu não quero viver preso, eu quero ser restaurado, renovado, eu quero viver cheio de esperança, cheio de paz, cheio de confiança. Fique em pé onde você está, fique em pé onde você está, e vamos orar juntos. Fique em pé onde você está, coloque diante do Senhor, coloque diante do Senhor. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que você precisa, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus sabe qual a área da sua vida, Deus sabe a libertação que você precisa. Então ore comigo agora, ore ao Senhor, apresente a Deus, coloque a sua mão no seu coração como centro da sua vida, centro da sua vontade. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, do teu poder, daquele que tem o nome sobre todo nome, daquele pelo qual os demônios tremem e estremecem, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar por esses irmãos e irmãs que estão em pé agora, e juntos, ó Deus, como pastor desses irmãos, na autoridade do Senhor, eu quero repreender toda ação do mal, todo espírito das trevas, enganador, mentiroso, que vem para aprisionar, escravizar, destruir. Nós repreendemos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que os irmãos aqui sejam livres, sejam libertos no corpo, na mente, nas ações, nos pensamentos, nas finanças, nos sentimentos. Que o Senhor quebre o poder do vício, que o Senhor quebre o poder do mal, que sejam libertos, livres, em nome de Jesus. Nós, Senhor, determinamos na tua autoridade que todo mal vá embora da mente, do corpo, dos sentimentos, todo pensamento destrutivo, todo pensamento de morte, todo sentimento de morte seja retirado, e agora o Espírito Santo de Deus enche a mente, enche os pensamentos, enche os sentimentos com saúde, com a vida plena, a vida abundante, a vida gloriosa, a vida espiritual, a vida sobrenatural, a vida de Deus, sobre os teus filhos e filhas aqui, meu Pai. Que o Senhor promova libertação e restauração, que o Senhor restaure plenamente, que o Senhor liberte completamente pessoas que estão deprimidas, que o Espírito do Senhor sopre entusiasmo e alegria. Pessoas que estão pensando em desistir, que hoje sejam cheias do Espírito Santo, aleluia, do Espírito de alegria. Pessoas que estão confusas na mente, nós oramos para que saia toda a confusão, que o Espírito traga a revelação, traga a verdade, que liberta, que salva, que perdoa e que restaura. Oramos pelas famílias, pelos lares, oramos pelos casais, pelas casas,
Oramos para que haja a presença do Espírito Santo. Vem, Jesus, e entra nessa casa. Tira toda briga, tira, Senhor, todo mal, tira, Senhor, tudo que não te pertence, e convidamos: vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Jesus, vem, Espírito de alegria, sobre os irmãos e irmãs aqui, e sobre aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Que essa noite seja uma noite de entrega, de confiança, de salvação, pelas pessoas que ainda estão presas. Que o Senhor liberte essa noite, na autoridade do nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós declaramos que tudo que é nosso, nós declaramos que tudo que o Senhor nos deu, nossa família, nossos bens, nossa finança, nosso corpo, nós declaramos tudo isso é do Senhor Jesus, e o maligno não toca. Tudo isso está coberto pelo sangue, tudo isso está coberto pelo sangue de Jesus, aleluia. E a vitória é nossa, aleluia. Todo espírito de feitiçaria, de engano, caia por terra. Toda obra do engano caia por terra. Que os teus filhos olhem para Jesus e vivam a vida de vitória que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Aleluia, aleluia, em teu nome, Senhor. Amém e amém, amém. Louvado seja Deus.